Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, mais uma vez, agora no Salmo de número 83. Salmo de número 83. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 83. Diz assim a Escritura: Ó Deus, não te cales, nem te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Síria se alia com eles, e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim nos ribeiros de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que dissera: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Vamos orar ao Senhor. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa noite para agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de orar ao Senhor, de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre nós, sempre, sempre, sempre. Quão preciosa é a salvação que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus, que nada nem ninguém pode nos roubar. Que essa certeza possa sempre inundar a nossa alma e o nosso coração. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê graça, Senhor, para entender a Tua verdade e que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. É o que oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Já há muitos anos, a organização missionária chamada Portas Abertas promove, entre as suas programações, um dia anual de oração pela igreja perseguida. A sigla é DIP. Todos os anos, geralmente no mês de maio, o último domingo de maio, às vezes ocasionalmente, em algum domingo de junho, todas as igrejas do mundo se voltam para, as igrejas cristãs se voltam para orar pelas igrejas perseguidas, pelos cristãos perseguidos no mundo. Pasmem vocês, mas em números atuais, cerca de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos de alguma forma por causa da sua esperança em Cristo Jesus. Essa perseguição ela acontece às vezes de forma física, pessoas perdem a vida por causa da fé,
outras são hostilizadas na forma de opressão econômica, perda de emprego e tantas outras coisas, mas cerca de 360 milhões de pessoas no mundo hoje pagam um preço alto pela esperança, pela confiança no nome do Senhor Jesus. Esse ano, o dia da igreja perseguida, o de oração da igreja perseguida, caiu no dia 12 de junho passado. E todos os anos a Portas Abertas traz um país específico como centro da oração, alguma região, para lembrar a condição de perseguição que toma conta do mundo, dessa hostilização que o mundo proclama contra a fé. E esse ano, o país escolhido para as orações foi a Nigéria, representando lá o oeste da África, que hoje é uma das regiões mais hostis ao Evangelho. Deixa eu só colocar aqui para vocês alguns dados que a organização Portas Abertas tem a respeito dessa hostilidade. No ano de 2021, cerca de 2.600 cristãos foram mortos, sendo que metade disso foi na Nigéria, isso aqui no oeste da África. Mais de 7.500 pessoas sofreram ferimentos físicos ou mentais por causa da fé. Mais de 2.200 casas ou outras propriedades de cristãos foram destruídas no oeste da África. Mais de 1.700 lojas ou estabelecimentos comerciais de cristãos foram atacados. 729 cristãos foram sequestrados no oeste africano e mais de 2.000 mulheres cristãs enfrentaram violência sexual no oeste da África por conta da sua esperança, da sua fé em Cristo Jesus. E mais de 3.400 igrejas foram atacadas no oeste da África no ano passado, no ano de 2021. Percebam que no mundo, muitos cristãos respiram ameaça pelo simples fato de crerem em Jesus, de confiarem em Jesus como a sua única esperança de salvação. Aqueles que têm as suas vidas ameaçadas por crerem em Deus. Não é um fato novo. Ainda que às vezes nós nos assustemos com essas informações, quando nós olhamos para o texto que temos em mãos, o salmista está descrevendo uma condição como essa, acontecida mais de 3.000 anos atrás. E esse é o assunto do último salmo que a Bíblia atribui a Asaf no Saltério, um pedido de socorro diante da grande ameaça à vida do povo de Deus. O último salmo de Asaf é considerado um salmo imprecatório. O que é isso? É um tipo de literatura cujo propósito era ensinar o povo de Deus como reagir diante da perseguição, como lidar com os inimigos, com as ameaças que se levantavam contra a fé, como esses crentes deveriam responder quando se vissem sobre algum tipo de ameaça, sobre algum tipo de perigo por conta da sua fé, por conta da sua esperança em Deus como seu Salvador. Você verá que no Salmo 83 nós não temos nenhuma ocasião histórica sendo aqui especificada pelo autor, nos dizendo quando isso aconteceu em algum determinado momento da história do povo de Deus. Apesar de alguns estudiosos localizarem o contexto mais próximo das palavras de Asaf com um episódio que é registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20,
quando a Bíblia diz que no tempo que o rei Josafá reinava sobre Judá, foi formada uma coalizão que era encabeçada por Moabe, pelos filhos de Amon. E diz a Bíblia que uma grande multidão marchou contra Judá e chegaram para Josafá e disseram o seguinte: olha, vem uma grande multidão contra você, não há o que se fazer, não tem esperança, não tem para onde voltar os nossos olhos. E a Bíblia diz que Josafá então clamou ao Senhor, e Deus respondeu o seu clamor por meio de um levita chamado Jaziel, que era um dos filhos de Asaf, e que trouxe uma palavra de Deus dizendo o seguinte: olha, amanhã, a essas horas, vocês vão para o campo de batalha, mas não levem armas, levem apenas instrumentos musicais, porque vocês vão louvar e Deus vai lutar por vocês, Deus vai defender a causa do seu povo. Alguns sugerem que talvez esse seja o contexto ou a ocasião que deu ensejo à poesia do Salmo 83. Mas nós não sabemos. O que de fato temos é que esse é o único salmo imprecatório do livro 3 do Saltério, uma oração quando o povo de Deus orava para que Deus julgasse, para que Deus fizesse a sua intervenção na vida do seu povo, porque só Deus tinha condições de fazer. É uma oração de guerra. Há uma situação desesperadora sendo descrita no Salmo 83, e o salmista está dizendo como o povo de Deus responde quando eles são ameaçados, quando eles são perseguidos. A primeira coisa que nós vemos no Salmo 83 está aí no verso de número 1. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que Asaf dirige um clamor a um Deus que ele entende que é um soberano silencioso. Ele diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Nós começamos o texto da palavra do Senhor com um pedido de ajuda, irmãos. E não se engane, esse pedido de ajuda revela uma luta tremenda na mente e no coração do salmista, porque ele se sente como que se Deus estivesse inativo, como se Deus estivesse silencioso, como se Deus não estivesse envolvido naquela situação desesperadora que afrontava a vida do seu povo. Ele não está dizendo que Deus não deu nenhum sinal, mas está dizendo o seguinte: olha, eu não consigo perceber. Não há uma palavra profética sobre resgate, não há uma intervenção miraculosa, sobrenatural de Deus. Deus permanece em silêncio, parece que como um observador, nesse momento de grande perigo e de angústia que marca a vida do seu povo. E essa é uma situação perturbadora na vida de Asaf. Ele não sabe como lidar com esse aparente silêncio de Deus, com essa aparente inação de Deus, inatividade de Deus. Mas é curioso, irmãos, porque quanto maior é a fé em Deus, mais intrigante é para nós o silêncio de Deus em face de algumas situações que nos ameaçam, não é? Às vezes a gente ora, às vezes a gente clama, às vezes a gente busca, e os céus parece que são de chumbo. Poucos crentes na história da fé narraram essa luta com Deus e o silêncio de Deus, como C.S. Lewis fez durante a sua vida, Quando a gente olha para a biografia dele, Lewis sempre teve claro na sua mente, no seu coração, que ele seria um solteirão convicto, que ele viveria sozinho a sua vida toda. Então, quando ele já estava já avançado em dias,
ele se apaixonou por uma americana, uma escritora chamada Joy, que se mudou para o Reino Unido, e eles se casaram. E pouco tempo depois, né, do seu casamento, aquela mulher descobriu que ela tinha câncer. E o que se seguiu foi uma luta dura, difícil dela contra a enfermidade, que mais tarde a vitimou, tirou a sua vida. Pouco tempo depois de casados, pouco tempo, né, depois de se descobrirem apaixonados. E então C.S. Lewis escreveu sobre os sentimentos que haviam na sua alma, no seu coração, depois da morte da esposa. E sabe qual é a revelação mais interessante? É a respeito do silêncio de Deus. Ele escreveu o seguinte: ninguém nunca me disse que a dor se parecia tanto com o medo. É a mesma agitação no estômago, a mesma inquietação, lágrimas, agonias. Enquanto isso, onde Deus está? Ele diz assim: olha, quando você está feliz, tão feliz, que não sente necessidade de Deus, se você se lembra de si mesmo e se volta para Deus com gratidão e louvor, você verá, ou assim se parece, que você é recebido de braços abertos por Deus. Mas vá até Ele quando a sua necessidade for desesperadora, quando todas as outras ajudas, né, forem em vão. E sabe o que é que você vai encontrar? Uma porta batendo na sua cara. O som de trancas e trancas duplas do outro lado, do lado de dentro. E depois desse silêncio, você pode se virar. Quanto mais você esperar, mais enfático se tornará o silêncio de Deus. E ele conclui o seu pensamento dizendo: por que Deus é um comandante tão presente em nossos tempos de prosperidade e é uma ajuda tão ausente em nossos tempos de angústia? Impressionante, né? Um homem crente, um homem temente a Deus, um homem convicto da sua salvação, registra aqui a sua impressão sobre o aparente silêncio de Deus, inatividade de Deus no seu momento de angústia. Mas sabe o que é mais impressionante do que essa sensação de C.S. Lewis? Mais impressionante para mim é que Deus inspirou Asaf a colocar essas palavras no seu inário, no livro que nós lemos a respeito da adoração do povo de Deus, nas canções do povo de Deus. Sabe por que isso me impressiona? Porque nós sabemos pelas Escrituras que Deus jamais se cala nos nossos momentos de dúvida, nos nossos momentos de necessidade. Mas Deus permite que o salmista dê voz a você e a mim. Ele permite que nós nos enxerguemos no texto da palavra do Senhor, porque Deus sabe que muitas vezes nós nos sentimos assim. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos como que, né, abandonados por Deus, sentimos que Deus ignora as nossas situações de desespero. Mas a grande verdade que a palavra de Deus nos diz é que Deus sabe como nós nos sentimos, e a Bíblia deixa bem claro para nós que Ele é um Deus que trabalha por aqueles que confiam nele. O profeta Isaías diz no capítulo 64 da sua profecia, ele diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos perceberam, nem jamais se penetrou em coração humano uma coisa assim. Um Deus que trabalha por aqueles que nele creem, por aqueles que nele esperam. O salmista diz que quando nós estamos dormindo, Deus jamais dorme.
que enquanto nós estamos descansando, Deus trabalha para prover o pão nosso de cada dia. Então, a impressão que o salmista tem a respeito do silêncio de Deus, da inação de Deus, ela não é verdadeira. Essa é a oportunidade que Deus dá para que ele extravase a sua alma e o seu coração naquela situação de aflição. Deus permite que nós oremos a Ele desse jeito, né? Você diz assim: onde é que o Senhor está? O próprio Cristo orou. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é justamente esse clamor a um Deus que é um soberano silencioso. Mas uma segunda coisa que a oração de Asaf nos ensina, do verso 2 até o verso de número 8, é uma situação que ele descreve como extremamente desesperadora. Preste atenção nos versos da palavra do Senhor. Ele diz assim: os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos, dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não mais haja memória do nome de Israel. Pois tramam, Senhor, concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filistia, os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia contra eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Não há uma situação histórica que contemple essa coalizão mencionada por Asaf aqui. Se você olhar o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, você vai ver que existem muitas nações que ali estão listadas contra o povo de Deus, mas aqui especificamente Asaf lista 10 povos. E 10, irmãos, na linguagem bíblica tem uma consideração porque fala sobre uma plenitude, sobre uma totalidade. Em outras palavras, ele está descrevendo o cerco do povo de Deus em todo o tempo. Ele diz assim: olha, essa é a sensação daqueles que pertencem ao Senhor, que experimentam ao longo dos anos, dos tempos, de todos os lados. Nós estamos cercados. O mundo inteiro está contra o povo de Deus. E não se assuste, mas essa é a promessa que o Evangelho faz desde sempre, né? Quando nós olhamos a Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15, aquilo que é considerado o proto-evangelho, Deus falou para a mulher, falou assim: olha, a sua semente será inimiga da semente da serpente, e essa batalha, ela vai atravessar a história, até quando o teu descendente esmagar a cabeça da serpente. Asaf está dizendo que Israel está cercado por uma aliança ímpia, que está decidida, que está dedicada à destruição do povo de Deus. Essa é a perene agressão, irmãos, que o mundo faz contra Deus e contra o seu povo. E só tem um propósito. Ele diz assim: olha, vamos riscar do mapa o nome destes que buscam ao Senhor. Asaf diz que há um plano astucioso, não é? Há um acordo secreto que foi alcançado pelos inimigos quando eles se tornaram amigos. Porque são nações ímpias, nações inimigas entre si, mas eles descobriram que eles têm um alvo em comum. Sabe o que é? O povo da aliança de Deus. E Asaf diz assim: Deus, essa é uma situação desesperadora. Nós estamos cercados de todos os lados. No ano de
302 depois de Cristo, havia 2 Césares, né, sobre o trono de Roma, um homem chamado Galério e um outro chamado Diocleciano, e eles se reuniram para pensar sobre o crescente poder dos cristãos no Império Romano. E eles então juntos decidiram consultar o oráculo de Delfos para descobrir o que fazer contra os cristãos. E eles receberam lá, né, a profecia de que os cristãos deveriam ser eliminados para o bem do Império Romano. Então esses 2 Césares traçaram os seus planos. Eles decidiram queimar a igreja, uma recém-inaugurada igreja lá na Nicomédia, né, que fica na região da Turquia, da Ásia Central. Eles decidiram que as escrituras cristãs deveriam ser queimadas. Eles decidiram que todos os cristãos deveriam ser removidos dos cargos públicos do império, que o culto cristão deveria ser abolido, que os sacerdotes cristãos, os pastores, os bispos deveriam ser aprisionados e todos os cristãos deveriam ser obrigados, né, a adorar os ídolos sobre a pena de tortura ou execução. Eles estabeleceram isso como um plano para destruir o cristianismo. Isso no ano 300 depois de Cristo. Como um plano foi feito nos dias de Asaf, como um plano está em curso contra os cristãos nos nossos dias. Nós não estamos debaixo das nações do mundo antigo, nem tampouco do Império Romano. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, vocês já prestaram atenção como a mídia dos nossos dias é extremamente tendenciosa contra os cristãos? Vocês já prestaram atenção como políticos corruptos e desonestos tramam contra o povo de Deus? Vocês já prestaram atenção como há uma promoção de comportamento imoral que campeia nos nossos meios de entretenimento, nas artes? Tudo, absolutamente tudo, tem um viés contrário ao povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre sofreu ataque, porque o plano do inimigo é: vamos exterminar a fé, vamos eliminar o povo de Deus. Só que quando nós olhamos para a oração de Asaf, se você prestar bem atenção, Asaf diz assim: Senhor, responde a nossa oração, porque o ataque desses inimigos não é contra nós, judeus, não é contra Israel. O ataque deles é contra o Senhor, é contra a aliança. Asaf diz que o que está em perigo, irmãos, não é simplesmente o povo de Deus, mas é a própria causa de Deus. Porque quem persegue o povo de Deus, na realidade está perseguindo o próprio Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina? A palavra do Senhor nos diz no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que registra a conversão de um dos piores inimigos que a igreja cristã já teve. Quando aquele homem pegava cartas de autorização contra os discípulos do Senhor Jesus, ele foi barrado no seu caminho de perseguição, ele viu uma luz no caminho de Damasco, e ele ouviu uma voz. Você se lembra o que é que a voz disse a Saulo de Tarso? Ele diz assim: Saulo, por que você me persegue?
E Saulo não entendeu e diz assim: Senhor, perseguir o Senhor? Quando? E Jesus disse que ao perseguir os seus, ele era inimigo de Deus, ou ele se colocava na condição de perseguidor do próprio Deus. O que Asaf está nos lembrando aqui, através da sua oração, é que os verdadeiros antagonistas dessa luta não são Israel e as nações, mas o que ele está dizendo a Deus é: Senhor, nos socorra, porque essa é uma luta do mundo ímpio contra o Senhor, contra os teus caminhos, contra a tua palavra, contra a tua presença. Eles queriam riscar do mapa o nome do Senhor e a fé do seu povo. Asaf tem uma preocupação. Não era simplesmente com Israel, não era simplesmente com os judeus, mas a preocupação dele era com o nome do Senhor, era com a presença de Deus, era com a glória do Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, irmãos. Às vezes nós olhamos de forma muito amistosa para as coisas que acontecem no mundo. Nós achamos, que podemos muito bem separar algumas coisas que acontecem ou que são ditas a respeito da fé por algumas pessoas. Dizem: não, isso tem nada a ver comigo, não. Isso é assim. Lembrem-se, há uma orquestração contra o nome do Senhor, contra os caminhos do Senhor, e essa orquestração, ela se apresenta contra a igreja do Senhor Jesus. A perseguição não está só no oeste da África, não está na Nigéria, mas está em todos os lugares onde o nome do Senhor é invocado, onde o nome do Senhor é vivenciado pela vida, pelas práticas, pela fé do seu povo. Quando se levantam contra o povo do Senhor, a orquestração do mal é contra a fé, é contra o próprio nome do Deus Todo-Poderoso. Em terceiro e último lugar, o texto da palavra do Senhor nos fala de uma oração de guerra que o salmista faz diante daquela coalizão do mal. Olha aí do verso 9 até o verso de número 18, ele diz assim: faze-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira do Quizon, nos quais pereceram em Endó, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo que devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de vergonha, de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Asaf, então, na sua oração, parte para a guerra. Ele faz uma oração de guerra. Ele faz uma oração para que Deus destrua, para que Deus amaldiçoe os seus inimigos. Que oração esquisita nos lábios de um cristão, né? Você fala assim, como é que um servo de Deus pode orar assim? Como é que ele pode orar para que Deus amaldiçoe, para que Deus destrua, para que Deus derrube esses inimigos? Essa é uma das características do salmo de imprecação ou salmo imprecatório, né? Porque Asaf está implorando pela justiça de Deus ao seu povo. Ele quer que Deus manifeste a sua presença justa contra esses inimigos, que Deus os vença, que Deus os destrua. Mas antes de
pedir isso. É interessante nós observarmos os versos 9 a 12, da lembrança que o salmista faz da força de Deus em nossas fraquezas. Lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, verso de número 12, a oração que Josafá fez, né, diante da multidão que se apresentou para ele, foi uma oração ousada. Ele diz assim: Senhor, nós não temos nenhuma força contra essa multidão que se apresenta a nós. Mas ele diz assim: mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Nós não olhamos a multidão. Nossos olhos estão postos única e exclusivamente no Senhor. É assim que nós entendemos como Asaf faz a sua oração, porque ao lembrar o que ele está lembrando aqui nos versos 9 a 12, ele está falando sobre a força de Deus que vem em meio à fraqueza do seu povo. E ele, irmãos, então se apodera de dois exemplos da história do povo de Deus. Ele podia ter pegado qualquer narrativa histórica das grandes vitórias de Deus sobre a vida do seu povo, mas Asaf se volta especificamente para um livro, para o livro dos Juízes, e ele se volta para dois episódios da história do livro dos Juízes, né? Que são as histórias narradas a respeito de Gideão contra os midianitas, e a história de Débora e Baraque contra os cananeus. E ele então nos fala sobre essas duas histórias com um propósito muito claro em mente. Asaf poderia ter escolhido qualquer uma dessas histórias para lembrar as vitórias do Senhor, mas a razão que ele faz é significativa, porque ele sabe que nenhum desses relatos aqui traz uma ideia de força para resistir a quem quer que seja, mas de olhos que estavam postos na presença do Senhor. Você lembra como foi que Gideão derrotou os midianitas? A Bíblia diz que Deus mandou ele escolher uma tropa, né, enorme. De quantos soldados mesmo? Quantos? 300, né? Juntou 32 mil. Mas Deus falou assim: tem gente demais nesse negócio, vamos dar uma peneirada. Sobrou 300. E vocês lembram como foram que esses 300 venceram os midianitas? Quem lembra? Com lanternas. Ninguém derramou uma gota de sangue. Ninguém lançou mão de nenhuma espada. Eles tinham apenas lanternas, tinham apenas tochas contra um exército formidável. É assim que Deus luta conosco. É assim que nós somos lembrados das vitórias do Senhor pelas tochas da verdade. Essa é a arma dos crentes, a lembrança de que Deus é suficiente para derrotar qualquer inimigo. Se nós voltarmos para a história de Débora e Baraque, o texto fala aqui sobre Sísera, que era o comandante-chefe de Jabim, rei dos cananeus, que se gabava de ter 900 carros de ferro no mundo antigo. Essa era uma força de guerra formidável. Sabe como foi que Deus derrotou Jabim e Sísera? Quem lembra? Com um único prego de ferro na testa de Sísera. 900 carros de ferro não foram páreos para um prego de Deus no lugar certo para abençoar a vida do seu povo.
Se você olhar o texto, você vai ver que Asaf menciona os livramentos de Deus, mas ele não menciona o nome de Gideão, ele não menciona o nome de Débora, ele não menciona o nome de Baraque, porque ele quer que nós nos lembremos que o único libertador das situações mais improváveis que o povo de Deus pode enfrentar é o próprio Deus. Os nossos olhos não estão postos na multidão, Asaf diz, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que intervém. Os nossos olhos precisam estar sempre postos no Senhor, irmãos. Não importa quem se levanta contra Deus, não importa se a mídia é mentirosa, não importa se políticos corruptos conspiram contra a fé, não importa se terroristas desejam destruir a fé. A palavra do Senhor nos diz que nenhum inimigo é páreo para o Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso campeão. E Asaf sabe disso e ele pede então a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, vença estes inimigos, envergonhe, confunda esses inimigos. Mas a oração de Asaf não é para que os inimigos sejam destruídos. Se você olhar no final do texto, sabe o que é que Asaf deseja? Que os inimigos sejam transformados em quê? Em adoradores do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: Senhor, que sejam envergonhados, que sejam confundidos, para que busquem o teu nome, Senhor, para que reconheçam que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O desejo final do salmista é para que a obra redentora de Deus se cumpra na vida dos inimigos do povo do Senhor. Ele diz assim: olha, que eles sejam levados a temer o Senhor, que eles sejam levados a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Asaf quer a conversão e não a destruição dos seus inimigos. Porque é assim que o Evangelho funciona. Todos nós um dia fomos inimigos de Deus. Todos nós fomos contados entre os adversários de Deus. E sabe como é que Deus destrói os seus inimigos? Como Deus vence os seus inimigos? Ele os torna amigos por meio da cruz do Salvador. Asaf ora e diz assim: Senhor, que eles sejam envergonhados, que eles sejam confundidos. Irmãos, os pecados, os nossos pecados, né? Eles nos envergonham. Quando a luz do Evangelho brilha na nossa mente, no nosso coração, nós percebemos a tolice que é ser rebelde contra Deus, que é lutar contra Deus. E a Bíblia diz que nós somos voltados para a presença do Senhor. Que vergonha poderosa é essa que o Evangelho provoca no coração? Porque é esse o propósito da nossa luta no mundo. Pela manhã nós estivemos aqui falando sobre, o amar uns aos outros, na escola bíblica dominical, e Jesus diz assim: orem pelos que vos perseguem. Orem para que eles creiam, para que eles confiem, para que eles sejam tornados amigos pelo Evangelho. O profeta Isaías, no capítulo 9 da sua profecia, enquanto falava sobre o menino que nasceria em Belém, no verso 5, ele diz assim: olha, toda bota com que o guerreiro anda na batalha, e toda roupa, manchada de sangue, serão queimadas. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu e um filho
se nos deu. A única forma que o Evangelho tem para lidar com seus inimigos, com seus adversários, é orar para que Deus os vença. Não é para que Deus os destrua, mas para que o Senhor os convença, para que o Senhor faça com que o seu Evangelho brilhe na mente e no coração. Esses inimigos estão em todos os lados, irmãos. Eles estão nas nossas casas. Eles às vezes são os seus maridos, as suas esposas, os seus filhos, os seus pais, os seus chefes, os seus funcionários, os seus amigos. A menos que o Evangelho nos envergonhe, nós não somos vencidos pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Ninguém se lembra que Diocleciano, tentou destruir a fé, ainda que ele tenha mandado cunhar medalhas e mandou fazer monumentos na sua época, dizendo o seguinte: eu derrotei o cristianismo. Jesus continua vivo, a igreja continua de pé e Diocleciano se foi. Bem como o Império Romano, que ele defendia, foi vencido pelo Cristo e pela sua cruz e pela sua salvação. Nós vivemos em um mundo que persegue o povo de Deus, que não percebe que perseguir o povo de Deus significa perseguir o próprio Deus. E quando nós entramos em rota de colisão com Deus, nós entramos em uma batalha perdida. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus resiste ao soberbo. Mas o que é que Ele faz? Ele dá graça aos humildes. Mas para que nós nos tornemos humildes, nós precisamos ser envergonhados pelo Evangelho, para nós nos darmos conta dos nossos pecados e da grande oferta de paz que Cristo nos faz por meio da sua cruz. Não importa se no oeste da África, não importa se em Piuí, se na escola, se no trabalho, se no emprego público. A única oração que o povo de Deus pode fazer e deve fazer é: Senhor, os nossos olhos estão postos no Senhor e somente no Senhor. Nós não podemos nada contra aqueles que se levantam contra nós. Mas que importa quem se levanta contra nós? Os nossos olhos estão no Senhor. Que o Senhor os confunda, que o Senhor os envergonhe. Não para que eles sejam destruídos, mas para que eles sejam convertidos, para que eles sejam tornados amigos do Salvador. Se Jesus fez isso com Saulo de Tarso, o pior dos pecadores, por que Ele não faria isso conosco, com os nossos, com aqueles que nós julgamos como pedra nos nossos sapatos, com aqueles que nós julgamos as pessoas mais improváveis, as mais difíceis? Asaf termina a sua coletânea de adoração falando para nós sobre confiança no Senhor. Pode parecer que ele esteja em silêncio, mas ele está trabalhando. Pode parecer que tudo está desesperador, terrível contra nós. Mas lembre-se, não é contra você, é contra Deus. E quem entra em uma luta contra o Senhor, entra em uma luta perdida. Porque Deus é o campeão do seu povo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar sempre oportuno nos nossos corações.